Graça e paz a todos e a todas que ouvirem essa mensagem, da parte do coração do Senhor. Eu queria mostrar para vocês qual a visão de Deus para a obra missionária. Em Atos 1:8 é o texto assim que é o texto áureo das missões. Diz assim: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes dele ser assunto aos céus. Então ele diz: recebereis poder, cada crente vivendo cheio do Espírito Santo para realizar a tarefa da grande comissão. Deus Pai mandou o Espírito Santo descer sobre a igreja de Jesus para receber poder. E para quê? Para ser minhas testemunhas, como Jesus falou. Para sermos testemunhas de Jesus. Cada crente falando o que Cristo fez e está fazendo em sua vida. E quais os locais do testemunho? Em Jerusalém, que é a nossa cidade, em Judéia, nosso estado, em Samaria, nosso país, até os confins da terra, ou seja, o mundo todo. E assim o livro de Atos se desenvolve de acordo com essa estratégia. As testemunhas em Jerusalém representam o ministério mundial de Deus, os judeus espalhados por todas as nações que ouvirem e que crerem, levando com eles a mensagem do Evangelho para todas as nações. Todo o livro de Atos nos fornece os detalhes de como o Evangelho se espalhou por Jerusalém, indo para a Judéia, para Samaria e foi penetrando pela Síria, Turquia, Europa e até os confins da terra, chegando até nós, aqui no Brasil. Quando dá o testemunho? Agora, ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém como como em todos os lugares, ao mesmo tempo, simultaneamente fazendo discípulos nos 4 lugares e em todas as oportunidades. E como dar o testemunho? Tem 3 maneiras de você dar o testemunho. Alguns indo aqui na cidade, evangelizando no trabalho, na escola, na vizinhança. Alguns com um chamado especial, indo ao campo missionário em outros lugares, na África, na Ásia, não sei, em Cuba, em algum lugar especial que Deus coloca no teu coração, na Europa, que tanto precisa da palavra de Deus atualmente. Mas tem também orando, porque por meio da oração podemos atingir todas as nações, abençoando ministérios missionários em todo o mundo, orando o tempo todo, orando pela igreja perseguida, orando pelos missionários que estão em países onde há perseguição, orando por uma missão aqui com o pessoal de rua, com os moradores de rua que tanto precisam do amor de Jesus, orando em todo o tempo. E a terceira maneira é contribuindo financeiramente. Nosso dinheiro deve ser usado para o sustento dos missionários. Assim estaremos testemunhando em outros lugares, porque quando aplicamos nosso dinheiro em algum lugar do mundo, estamos tendo participação no trabalho que é feito naquele lugar. Em Mateus 25, Jesus nos exorta a dar comida a quem tem fome, a visitar os enfermos e os encarcerados, a vestir os necessitados. Ele diz que se fizermos isso, estaremos fazendo para Ele. E se não fizermos a Ele, não estaremos servindo. Então, lá eu vou ler o Mateus 25, de 37 a 43, que diz: então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiros e te hospedamos,
Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Ai, esse texto me dá um temor muito grande no coração. Jesus está nos exortando, nos ensinando a fazer missões em todo mundo e em todo lugar. Eu a vida inteira eu disse isso. Se você é crente, você é um missionário. Você pode ser um missionário com seus pés indo, com suas mãos contribuindo financeiramente e com os seus joelhos orando. Esse texto de Mateus 25 tem um tom muito severo, mas foi Jesus quem falou. E nós, como seguidores de Jesus Cristo, temos que levar a sério o que ele nos diz e obedecermos, fazendo assim a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso que se diz: missões se fazem com os joelhos de quem ora, com as mãos de quem contribui e com os pés de quem vai. A terra pode ser sacudida pelas nossas orações, purificadas pelo Espírito Santo. Em Apocalipse 8, a Bíblia nos diz que houve silêncio no céu. Houve silêncio para Deus mudar o cenário, e o ponto alto dessa cena somos nós, pois todas as nossas orações vão entrar em ação. O silêncio é para ouvir a oração dos santos. Aleluia! Há pessoas que só oram por si mesmos. Não sejam egoístas. As nações precisam de nossa intercessão. Os povos que estão em trevas precisam da nossa intercessão. Nossa cidade, nosso país precisam da nossa intercessão, porque muito pode em sua eficácia a oração do justo, como Tiago nos ensinou. Paulo nos diz para orarmos sem cessar, no ônibus, na rua, no trabalho, em todo lugar e em todo tempo. Quando você vê um telejornal e ouve tantas desgraças acontecendo no Brasil e no mundo, qual é a sua atitude? Tem que ser a de orar por aquela situação. Um missionário que está no campo precisa da nossa oração, porque senão ele sucumbe, porque o campo missionário é muito árduo. E seus recursos financeiros? Em que e em quem você tem investido? Lá em Mateus 28:12 diz assim: e congregados eles como os anciãos, e tendo consultado entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Essa passagem me dá assim, me impressiona, porque essa passagem é quando os anciãos lá em Israel deram muita quantidade de dinheiro aos soldados para eles mentirem a respeito da ressurreição de Jesus. Quer dizer, mentirem a respeito de Jesus, para dizerem que foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Então a Bíblia fala de grande quantidade de dinheiro que os ímpios deram para sustentar uma mentira. E nós? Nós temos que refletir sobre quanto nós estamos dando como igreja de Jesus para anunciar a mais linda de todas as verdades. Lá em Filipenses 4, de 17 e 19, o apóstolo Paulo fala assim: não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas eu tenho tudo. Tenho até em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Essa era a igreja missionária.
a igreja de Filipos. Paulo sabia que por causa dos donativos do povo, por causa das ofertas, o fruto seria o aumento, o acréscimo do crédito que a igreja teria. Paulo, nesse texto, nos fala que as nossas ofertas sobem para o Senhor como cheiro suave, como sacrifício aceitável e prazeroso para Deus. E o Senhor promete àqueles que ofertam que suprirá todas as necessidades segundo as suas riquezas. A Bíblia também nos conta, lá em Atos 11, 29, e também em Romanos 15, 26, uma história muito linda, que os crentes de Antioquia enviaram oferta para os irmãos na Judéia, que passavam por grandes necessidades. Esses crentes não eram ricos. A Bíblia fala conforme as suas posses. Mas apesar de não serem ricos, quiseram contribuir com os irmãos que estavam passando por muitas necessidades. Não foram egoístas, se dispuseram a ser bênção. E ser bênção, meus irmãos e minhas irmãs, é ser resposta de Deus para as necessidades das pessoas. Há muitos missionários no campo precisando das nossas ofertas e das nossas orações. E muitos que querem ir ao campo e precisam que a Igreja de Jesus os envie. Nós temos que ter privilégio e a honra de sermos missionários com os nossos pés, com os nossos joelhos e com as nossas mãos. É privilégio, é honra, meus amados. Não é um favor, é um privilégio que Jesus nos dá de contribuirmos com a obra missionária. Há uma canção do Ministério Diante do Trono que eu gosto muito, que diz: o meu chamado eu cumprirei na alegria ou na dor. Há muitas dificuldades em cada chamado. O cumprimento do nosso chamado nos traz muita alegria, mas também nos traz muitas vezes dor, dificuldades, adversidades. E nós temos que estar segurando essa corda. Eu encorajo a todos nós, a todos vocês, a viverem o chamado de vocês, a se envolverem em missões de forma mais efetiva, orando mais, contribuindo mais e indo aonde Deus te mandar, indo ao lugar que Deus quiser que você vá, nem que seja para doar as suas férias para Jesus, ou ir a um hospital, ou às ruas, ou falar do Senhor para sua família, para seus vizinhos, enfim, ser testemunha de Jesus, sendo luz para as trevas de tantas pessoas. Há um peso e ao mesmo tempo um amor grande de Deus, que Deus coloca em nós por uma nação ou por uma atividade específica. Ninguém conseguirá ser feliz se não cumprir o chamado que Deus te deu. Jonas fugiu do seu chamado e ele não conseguiu ser feliz. Não conseguiu ficar em paz. Sabemos tudo o que lhe aconteceu. Não fuja de Deus. Não fuja do chamado que o Senhor fez a você. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem uma função. Se você faz parte do corpo de Cristo, você é um missionário, de que forma for. E sinta-se honrado, honrada, privilegiado ou privilegiada por isso. Mesmo com lutas, com pesos, com renúncias, com dificuldades, vale a pena se envolver com missões. O coração de Deus é missionário. O nosso também tem que ser. Jesus foi o maior de todos os missionários. Então reflita, o que você está fazendo pela obra missionária? Comece convidando amigos para virem ao culto. Seja um missionário no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Fale do amor de Deus a todos quanto quiserem saber a razão da esperança que há em você. Comece hoje a ser um missionário. Comece hoje a ser uma missionária. Viva missões como um estilo de vida.
E nunca se esqueça, missões se fazem com os joelhos de quem ora, com as mãos dos que contribuem e com os pés de quem vai. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.